coração é um órgão muscular que funciona como uma bomba contrátil propulsora. No adulto do sexo masculino, o coração é um pouco maior em relação ao sexo feminino. Normalmente, o coração pesa em torno de 300 gramas. O coração tem o formato de um cone e é compartimentalizado em 4 câmaras individualizadas. Observe que o coração tem um antímero direito e outro esquerdo, cada um com 2 câmaras, um átrio e um ventrículo. Os 2 antímeros trabalham com uma cadência sincronizada com o objetivo de bombear o sangue oxigenado para todo o corpo, assim como ejetar o sangue pobre em oxigênio para os pulmões. Os batimentos cardíacos de um adulto são em média de 60 a 70 batimentos por minuto, para manter um movimento sanguíneo constante. Hoje você vai estudar sobre a anatomia do sistema circulatório. Nós vamos iniciar pelo mediastino. O mediastino é um espaço localizado na região central do tórax. Nesta vista anterior, nós vamos identificar o externo, que é um osso localizado na linha mediana anterior no tórax. Nesta vista lateral, nós vamos então identificar o mediastino localizado entre o externo anteriormente e a coluna vertebral posteriormente, bem como entre os 2 pulmões, tendo em vista esta observação anterior. Em uma observação lateral, nós vamos identificar em localização superior o mediastino superior, em azul o mediastino posterior, em verde o mediastino anterior e em localização média central o mediastino médio. Portanto, em bases gerais, nós identificamos um mediastino superior e um mediastino inferior. Neste quadro, vocês têm acesso às estruturas que são encontradas especificamente em cada região mediastinal. O coração, uma vez identificado no mediastino, a sua maior massa é observada normalmente no antímero esquerdo. Trata-se de uma bomba contrátil propulsora, faz com que o sangue seja propelido ao longo dos vasos sanguíneos. A sua base é voltada superiormente para trás, bem como esta região afilada inferior, o ápice, é voltado para frente. As 2 regiões laterais são as faces pulmonares. A face pulmonar ou lateral direita também pode ser referida como atrial, ou predominantemente atrial, bem como a margem pulmonar esquerda ou lateral esquerda pode ser referida como margem predominantemente ventricular. A face anterior é a face externo-costal, bem como a face inferior é a face diafragmática. Considerando os envoltórios do coração, externamente nós identificamos o pericárdio fibroso, que nada mais é do que um saco inelástico que impede o estiramento excessivo do coração. Na sequência, nós vamos observar que o pericárdio fibroso ele foi seccionado. Portanto, agora nós vamos identificar o pericárdio seroso. O pericárdio seroso é dividido em 2 camadas. Uma camada parietal, que nós observamos imediatamente profunda ao pericárdio fibroso. Essas 2 camadas estão fundidas. Logo, nós identificamos um espaço, que é a cavidade pericárdica, e intimamente aderido ao coração, nós vamos identificar a lâmina visceral do pericárdio seroso. Esta é uma lâmina que também pode ser chamada de epicárdio. Observando a anatomia interna do coração, nós vamos identificar as câmaras. As 2 câmaras superiores são os átrios, átrio direito e átrio esquerdo. E as 2 câmaras inferiores são os ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Observando o átrio direito seccionado, nós vamos identificar, compartimentalizando os 2 átrios, o septo interatrial. Neste septo, nós encontramos a chamada fossa oval, que é remanescente do forame oval da circulação fetal. A parede anterior do átrio direito é constituída pelos músculos pectíneos, bem como a parede posterior é lisa. Nesta região interna, nós vamos identificar, compartimentalizando estas 2 paredes,
a parede anterior rugosa e a parede posterior lisa, a chamada crista terminal. Observando o ventrículo direito seccionado, nós vamos identificar o miocárdio, que é menos espesso quando comparado com o miocárdio do ventrículo esquerdo. As irregularidades são projetadas a partir do miocárdio, que por sua vez são chamadas de trabéculas cárneas. Logo, nós identificamos essas projeções cônicas, que são os músculos papilares, que se encontram diretamente presos e relacionados com as cordas tendíneas, que são contínuas com as válvulas atrioventriculares. Neste antímero, nós identificamos a válvula atrioventricular direita ou tricúspide. No ventrículo esquerdo, nós evidenciamos a maior espessura do miocárdio, bem como as irregularidades, também projetadas a partir do miocárdio, que são as chamadas trabéculas cárneas, os músculos papilares, as cordas tendíneas e a válvula atrioventricular esquerda, ou bicúspide, ou mitral. Nesta localização superior, nós identificamos o átrio esquerdo, bem como o septo interatrial e a parede tanto anterior quanto posterior lisas. Quer dizer que os músculos pectíneos, eles são encontrados no átrio esquerdo, restritos à aurícula esquerda. Na diástole ventricular, que sinaliza o momento de relaxamento, nós observamos as válvulas atrioventriculares abertas, bem como as duas válvulas semilunares fechadas. No momento da sístole, que sinaliza o momento de contração ou ejeção do sangue, tanto para a circulação sistêmica quanto para a circulação pulmonar, nós então observamos as duas válvulas semilunares abertas e as duas válvulas atrioventriculares fechadas. Constituindo o esqueleto fibroso do coração, nós identificamos os anéis que circundam as aberturas tanto ventriculares quanto da aorta e do tronco pulmonar, duas regiões mais espessas, que são os trígonos fibrosos, trígono fibroso esquerdo, trígono fibroso direito, e a parte membranácea do septo atrioventricular. Este esqueleto fibroso, ele é importante tanto para manter a fixação das fibras do miocárdio, quanto para evitar que a despolarização aconteça ao mesmo tempo em átrios e ventrículos. Portanto, o esqueleto fibroso também é um isolante elétrico e, por ser sequente com as válvulas atrioventriculares, o esqueleto fibroso está diretamente envolvido nas ações valvulares. Em relação à confluência dos vasos, nós identificamos a seguinte sequência: artéria, arteríolas, capilares, vênulas e veias. O sangue chega no átrio direito do coração pobre em oxigênio através da veia cava superior, veia cava inferior e do seio coronário. O sangue pobre em oxigênio passa para o ventrículo direito, que por sua vez ejeta para os pulmões através das artérias pulmonares, que são ramificações diretas do tronco pulmonar. Ao nível alveolar ocorre a hematose, ou seja, a captação de oxigênio e liberação de gás carbônico, e o sangue então retorna para o coração saturado em oxigênio. Este sangue retorna para o átrio esquerdo através das 4 veias pulmonares, direitas e esquerdas. O sangue então passa para o ventrículo esquerdo e é ejetado para a aorta. Uma vez ejetado para a aorta, as suas ramificações, elas são responsáveis por disponibilizar oxigênio para a maior parte dos tecidos corporais. Portanto, nós já identificamos a grande circulação ou circulação sistêmica, bem como a pequena circulação ou circulação pulmonar. Na circulação fetal, os nutrientes e o oxigênio eles são disponibilizados para o feto através da placenta. Portanto, nós vamos identificar a veia umbilical, que por sua vez disponibiliza o sangue que vai irrigar
o fígado. Entretanto, a maior parte do sangue é desviada para a veia cava inferior, seguindo para o coração. Uma vez chegando no átrio direito, o sangue passa para o átrio esquerdo, irriga os ventrículos, segue para os pulmões. Entretanto, o sangue que vai para os pulmões vai somente para irrigação. A maior parte também deste sangue é desviado através do ducto arterial para a circulação sistêmica restante. Para buscar mais oxigênio e mais nutrientes, o sangue retorna para a placenta através das duas artérias umbilicais. Na circulação pós-natal, nós observamos algumas modificações, como, por exemplo, o ducto venoso que desvia a maior parte do sangue da veia umbilical para a veia cava inferior, ele se transforma em um ligamento venoso, ou seja, uma estrutura remanescente ou transitória. O ducto arterial, que desvia a maior parte do sangue do tronco pulmonar para a circulação sistêmica, ele passa então a ser um ligamento, o ligamento arterial. O forame oval encontrado no septo interatrial, que por sua vez permite a comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo, ele se transforma na fossa oval. As artérias coronárias fazem referência aos primeiros ramos da aorta. Portanto, nós vamos identificar a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. A artéria coronária direita, ela segue pelo sulco coronário, emitindo lateralmente um ramo marginal e anteriormente alguns ramos ventriculares. No antímero esquerdo, nós identificamos a artéria coronária esquerda, que emite lateralmente o ramo circunflexo, e este ramo circunflexo, por sua vez, vai emitir lateralmente o ramo marginal. Entre os dois ventrículos, a artéria coronária esquerda emite o ramo interventricular anterior. Em uma vista posterior, nós identificamos a artéria coronária direita, que continua no seio coronário e emite posteriormente entre os dois ventrículos a artéria interventricular posterior. Entre 15 a 17% dos casos, a artéria coronária esquerda é dominante, portanto, é ela que vai emitir o ramo interventricular posterior. Nesta observação, nós vamos identificar uma distribuição equilibrada, tendo em vista a dominância da artéria coronária direita. Novamente, em uma vista posterior, nós identificamos a artéria coronária direita emitindo o ramo interventricular posterior. Nesta última observação, nós identificamos a dominância da artéria coronária direita, entretanto, em torno de 15% das ocorrências. Isso significa uma maior área de irrigação. Agora nós vamos observar algumas variações, tendo em vista a distribuição e as irrigações das artérias coronárias. Quando nós observamos neste primeiro caso, nós identificamos a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Entretanto, observem que é a artéria coronária esquerda que vai emitir o ramo interventricular posterior. Neste segundo caso, nós identificamos somente a artéria coronária esquerda irrigando o coração. E nesta última situação, nós identificamos uma projeção diferenciada da artéria coronária direita e, portanto, responsável por uma maior área de irrigação. A drenagem do coração fica sob responsabilidade no antímero esquerdo e anteriormente pela veia cardíaca magna. A veia cardíaca magna acompanha a artéria coronária esquerda. Em uma vista posterior, nós vamos identificar no antímero direito a veia cardíaca parva, bem como no antímero esquerdo o seio coronário. Toda a drenagem do coração vai para o seio coronário, que por sua vez encaminha para o átrio direito do coração. O sistema de condução do coração faz referência ao marcapasso natural, ou seja, um estímulo
que é iniciado tendo em vista as células autorrítmicas próprias do coração. Então, em uma secção no plano frontal ou coronal, nós vamos identificar na região superior do átrio direito o chamado nó sinoatrial. O estímulo, então, propaga para o átrio esquerdo e, por sua vez, ele é disseminado até o assoalho, o átrio direito, e esse estímulo, então, vai ser enviado para os ventrículos passando por um feixe chamado feixe de His, ou feixe atrioventricular. Esta disseminação ventricular tem o seu ápice atingido nesta região inferior e afilada do coração. A inervação extrínseca do coração fica sob responsabilidade do chamado plexo cardíaco. Bons estudos e até a próxima!